Deixa eu arrumar aqui que hoje a conversa é séria, então eu quero estar bem bonito hoje. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo aqui do canal, falando sobre um conteúdo que eu gosto muito de refletir sobre ele, principalmente nessa transição de vida adulta, de entender até que ponto vale a pena a gente ter segurança dentro da nossa vida. E eu quis trazer essa reflexão para vocês aí do lugar de onde vocês estiverem assistindo, para vocês terem essa consciência e também ajudarem a refletir sobre isso. Até que ponto vale a pena a gente ter segurança dentro da nossa vida. Mas antes de tudo, não posso esquecer de pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, caso você goste do conteúdo, e comentar aqui para mim. O que você acha sobre o tema? Você acha que é importante a gente ter uma zona de conforto, uma segurança, uma comodidade dentro da vida? Ou isso atrapalha a gente? O importante é ir para o mundo, ser destemido e aproveitar tudo para evoluir? Deixa aqui no comentário que eu quero saber o que você acha sobre esse tema. Para a gente começar a ter essa linha de raciocínio, é importante a gente entender o porquê que a gente criou essa zona de segurança, essa comodidade, essa zona de conforto que a gente tanto gosta de viver. Quando a gente pega a nossa linha histórica de evolução, os nossos ancestrais, lá antigamente, muito antigamente, eles precisavam ter medo, eles precisavam dessa reação fisiológica do medo para conseguirem sobreviver. Imagina você, lá naquela época pré-histórica, tendo que sair para caçar, para conhecer o mundo, sem ter certeza nenhuma que você ia voltar para casa. Por quê? Porque tinham animais predadores, tinha risco, tinha perigo. Não é igual hoje que tem uma rua asfaltada, tem uma placa quando vai ter uma descida, tem outra placa quando vai ter uma virada, vai ter policial, tem toda a gente que cuida da nossa segurança. Não é igual é hoje. Antigamente, nós precisávamos ter esse instinto de medo para a gente sobreviver e proteger nossa vida. Com isso, evolutivamente, na nossa história de evolução, o medo continuou conosco para nos proteger de situações de perigo de vida. No entanto, a gente precisa entender que em algumas situações que nós temos um pouquinho de medo, não necessariamente a gente está correndo risco de vida. E aí que está a grande chave de virada, de você entender como sair da sua zona de conforto e a convencer o seu cérebro a sair da sua zona de conforto. Por quê? Segurança nós não temos. A vida é correr risco. Quando você pega podcasts, você pega biografias de pessoas bem-sucedidas, de pessoas que atingiram altos patamares na vida, você percebe que todas elas falam a mesma coisa: de você correr risco, de você evoluir, de você ir em descoberta do novo. Não você ficar na sua mesma zona de conforto que você conhece, que para você está tudo bem, ali você não consegue crescer. Isso não só sou eu que estou dizendo. Isso são pessoas gigantes do nosso planeta que estão em patamares maravilhosos de vida, de qualidade de vida, de dinheiro, de fama. Elas falam isso. Você precisa correr risco. E quando a gente começa a sair um pouco da nossa zona de conforto, nosso cérebro já liga o alerta. Opa, vou despertar medo aqui. E como que a gente lida com esse medo? A gente entende que eu estou correndo risco, a gente já começa a procrastinar, a gente já começa a querer voltar para trás e não fazer mais as coisas. Aí que entra a nossa conversa conosco, a nossa conversa mental. É a gente entender que lá atrás esse medo indicava sim situações de risco de vida. A gente treme, a gente fica com o coração acelerado, a gente fica atento, alerta, a gente fica rígido, a gente não consegue se soltar em situações que estão tirando a gente da zona de conforto. E isso tudo remete ao nosso passado evolutivo. Mas é importante a gente ter a consciência e conversar conosco mesmo. Ok, eu estou me desafiando. E isso não quer dizer que eu estou em risco de vida, isso não quer dizer que é o fim do mundo, isso não quer dizer que necessariamente eu vou fracassar. Se eu fracassar, se não der certo, se eu não conseguir o resultado que eu queria, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz algo novo e ali eu ganhei experiência. É a mesma coisa, eu vou dar um exemplo para vocês com oratório. Quando alguém quer fazer palestra, precisa apresentar alguma coisa e não consegue, fica travado. Quando vai falar na frente do público, acaba ficando achando que é o fim do mundo, meu Deus. Eu conheço colegas que até não conseguiam apresentar um trabalho de 15 minutos para a sala de aula, que tem os seus colegas ali, pessoas que você conhece. Imagina no futuro, quando tiver que apresentar um projeto para pessoas de uma empresa que não conhece, quando tiver que apresentar uma ideia para um grupo de sócios, talvez, que ele não conheça. É você conversar com o seu cérebro.
nesse exemplo da oratória, é antes de você, caso você tenha medo de falar em público, antes de você estar ali falando com o público, você se conscientizar e falar, ok, eu estou com medo não é porque eu não consigo, ou porque eu estou em risco de vida. Eu estou com medo porque eu não tenho prática nisso. Eu estou com medo porque eu não sei exatamente fazer isso de forma natural. Eu estou aprendendo, eu estou me tirando da zona de conforto. E é normal no começo você ter medo. Mas aí que entra outro insight bacana. O medo não mostra que você não é capaz. O medo mostra que você está tentando algo novo, algo desconhecido. E a gente precisa correr risco de ir para o novo, de ir para o desconhecido. Por quê? Em algumas ocasiões, vale a pena fazer aquilo que já é conhecido, aquilo que a gente já tem domínio. Mas em outras, a vida convida a gente a se desafiar. E se a gente não se desafia, a gente fica no mesmo patamar, a gente não evolui. E daí? Vale a pena você ter segurança no pouco? Porque provavelmente, se você está lidando com essa questão de dificuldade de sair da sua zona de conforto, daquela zona cômoda para você, provavelmente você ainda não está na vida que você almeja ter. Quando a gente fala de vida que nós queremos ter, um padrão de vida que nós queremos ter, não necessariamente você tem que ser milionário, mas a vida que você deseja ter, como ela é. Pensa agora, pensa aí. Como é a vida que você deseja ter? O que você precisa fazer para chegar até lá? Provavelmente, se você pensa grande, se você pensa alto, ou se você pensa em ter o mínimo de qualidade possível de vida, que hoje, para você ter o mínimo de qualidade possível de vida, você tem que, de certa forma, já se destacar na sociedade. Porque se você for ali na média, você já não vai ter uma qualidade de vida muito bacana, porque todo mundo já está na média. Ali você tem que se destacar para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, mesmo que você não queira ser milionário, você não queira grandes coisas, você já tem que se destacar um pouco. Então, pensem. Você precisa se desafiar. Você precisa estudar coisas novas, você precisa desenvolver a sua comunicação, você precisa se portar de uma maneira de uma pessoa que atraia olhares, porque sim, se a gente não for olhado, se as pessoas não olharem pra gente, não tem como a gente evoluir na vida. A gente precisa de pessoas que olhem pra gente, acreditem na gente e abram portas para a gente construir uma base para no futuro a gente sozinho conseguir ir por pernas próprias, seguindo. Então, dessa vida que você almeja ter, quando você pensa racionalmente sobre o que você precisa fazer para chegar até lá, você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que sair dessa comodidade. Você tem que sair do conhecido para você conseguir se desenvolver. A gente não sabe de tudo, a gente não tem controle sobre tudo e a gente não tem domínio sobre todas as coisas. E isso, essa incerteza, já nos gera uma falta de segurança. Cabe a nós saber lidar com isso e ter aquela conversa com o nosso cérebro de que isso não é uma situação de risco e de que isso não é o fim do mundo. É somente o medo mostrando que é algo novo. Não vale a pena, pelo menos na minha visão, não sei na visão de vocês, ter segurança numa vida medíocre, numa vida que não é a vida que eu quero ter. Não vale a pena eu ter segurança para manter uma vida que não banca os meus sonhos. Então, se você não tem motivação para sair da sua zona de conforto, lembre da vida que você quer ter. Lembre e se imagine tendo uma qualidade de vida bacana, você conseguindo ter as suas contas pagas todo mês, você conseguir ter dinheiro sobrando para investir, para você viajar, para você ajudar a sua família. Para tudo isso, você vai ter que se desafiar. Você vai ter que encontrar alguma forma de você evoluir, de você se desenvolver para alcançar esse patamar. Uma vez eu escutei de uma terapeuta que na vida adulta a gente tem que mesclar 50% segurança, 50% risco. Por quê? A gente tem que ter uma base sólida que a gente constrói durante os anos para ter uma segurança, mas a gente também tem que utilizar um outro patamar de risco para a gente arriscar, para a gente ir para o novo, para a gente conhecer coisas novas, dar chance de se abrir para conhecer pessoas novas, atingir oportunidades melhores. A gente precisa. Quando, por exemplo, alguém é chamado para um cargo novo, às vezes aquele cargo você não sabe fazer tudo ainda, mas você pode aprender. Você ganhando mais, você estando num lugar melhor, você vai ter motivação para aprender coisas novas. Então, ao invés de negar um desafio profissional porque você não sabe de tudo, aceite ele e use a seu favor
essa falta de segurança para você se desenvolver numa coisa que você ainda não sabe. Para estudar alguma coisa, você tem que primeiro admitir para você mesmo que você não sabe. Se você fica na sua cabeça nessa sensação para não ser a sua zona de conforto, de sabe tudo, de que domina já tudo, de que tudo o que você precisa, você já tem o controle, como que você vai evoluir? E provavelmente pessoas assim não sabem de quase nada, sabem o básico do básico do básico. Para você ser grande, você precisa admitir a sua ignorância de não saber tudo, porque ali sim você começa a se desenvolver, procurar conhecimento, procurar autodesenvolvimento e assim você vai crescendo e evoluindo na vida. Também esses dias eu estava assistindo um podcast, eu adoro trazer esses casos reais para vocês se basearem e ver que não é só coisas que eu tiro da minha cabeça, dos meus estudos, mas sim tem pessoas grandes na área que falam sobre isso, sobre a cantora Anitta. Você pode gostar ou não gostar dela, mas é indiscutível o patamar que ela chegou em internacional e de como a carreira de empresária dela é bem sucedida. Ali a gente tem a Forbes listando o patrimônio dela em mais de 600 milhões de reais. Isso é algo, um fato inegociável de que ela é bem sucedida nas coisas que ela faz, independente se você aprova ou não. Aqui a gente não está entrando nesse mérito, a gente está olhando a carreira dela, a questão estratégica. Ela disse numa entrevista que se hoje ela estivesse começando uma carreira nova artística, ela iria se dividir entre fazer metade do que as pessoas gostam, do que aquilo que é seguro, que vai vender, que vai dar sucesso, e metade do que ela acha que vai dar certo, correndo o risco de as pessoas não aceitarem, não aprovarem, ou de as pessoas acharem aquilo inovador e dar muito sucesso para ela. E ela fez um panorama da carreira dela, e todos os maiores sucessos da carreira dela foram coisas que somente ela acreditou, que as pessoas ao redor não acreditaram, mas que ela assumiu o risco e colocou e fez acontecer. Imagina só, se ela tivesse ficado na zona de conforto dela, naquilo que é cômodo, ela poderia ter sucesso, ela poderia ter ali uma qualidade de vida bacana, mas será que ela teria atingido níveis tão altos assim? 50% segurança, 50% risco. Você não necessariamente precisa sair arriscando para tudo, correndo riscos e não tendo mais zona de conforto. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você também não pode ficar somente dentro daquilo que é cômodo para você. Porque a chance de você se destacar, evoluir e se desenvolver nisso é quase zero. Porque se você só fica naquilo que você conhece, naquilo que é certo, como que você vai ser surpreendido pela vida com um sucesso tremendo, com uma evolução gigantesca? Não tem como. E aí, vocês concordam comigo? O que vocês acham sobre segurança? Vale a pena ter segurança ou não vale a pena ter segurança? O que eu quis mais trazer para vocês é disso, de vocês terem um equilíbrio entre segurança e riscos, sabendo do que é a sua zona de conforto e sabendo que às vezes você precisa sair dela para atingir novos patamares na vida. Quando der medo, não esquece. Não quer dizer que é algo que vai dar errado. Quer dizer que é algo que o teu cérebro não conhece ainda e ele está utilizando essa reação fisiológica para te mostrar que aquilo ali é novo e desconhecido. Cabe a você, enquanto adulto, ter essa conversa mental com você mesmo e se desafiar a ir para a vida, fazer suas coisas mesmo com medo, que às vezes a gente tem que ir mesmo com medo. Não esquece de comentar aqui o que você achou do vídeo. Você concorda comigo? Se você discorda, deixa aqui o porquê que você discorda. Vamos conversar, que é assim, em discussões saudáveis e inteligentes, que a gente vai evoluindo e crescendo e aumentando nosso conhecimento. Não esquece de me seguir lá no Instagram também, que eu falo muito sobre esses assuntos de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. O link está aqui na descrição. Vai lá, me segue, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Por hoje é isso. Agradeço a atenção de você. Muito obrigado e até mais.